Na madrugada de 9 de dezembro de 2001, Michael e Kathleen Peterson fazem o que seria o ritual do casal apaixonado. Eles assistem a um filme alugado na Blockbuster e, depois, sentam-se à beira da piscina para tomar um vinho enquanto conversam. Após um tempo, Kathleen decide voltar para a mansão onde moravam, já que ela havia também tomado alguns remédios calmantes, pois na manhã seguinte teria uma reunião com o pessoal do alto escalão da empresa onde trabalhava. Michael continua sentado ali à beira da piscina, fumando e admirando a madrugada de Durham. Porém, ao voltar para casa, ele encontra uma cena tão escatológica que mudaria a vida do romancista por completo, colocando como principal e único suspeito por ter tirado a vida de Kathleen Peterson. Seria ele um assassino frio, capaz de ceifar a vida de sua esposa em prol de um segredo ou até mesmo por ganância? Ou o acaso é tão infeliz por tirar a vida tanto de Kathleen Peterson quanto de outra pessoa que passou pela vida de Michael de uma forma similar, brutal e trágica. Bom dia para quem ainda não almoçou, eu sou o Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Narrativa no Ar. Antes de mais nada, já peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito a fazer com que essa engrenagem se movimente e o canal ele é apresentado aí para mais pessoas. Esse é um daqueles casos que tem vários nomes, várias pessoas envolvidas. É um dos casos que me deixa muito com uma pulga atrás da orelha, né? Porque quando você acha que tem uma conclusão óbvia, sempre tem um fiozinho solto que te põe na dúvida, sabe? E por mais que eu tenha a minha opinião concreta, é um dos casos que me deu muito trabalho para poder pesquisar, para poder entender de fato o que foi que aconteceu com Kathleen Peterson, e traz uma sensação de dúvida aparente, né, sobre o que aconteceu no caso com ela. Sem muita enrolação, vamos aí para esse caso que é bem complexo. Como eu disse antes, tem muitos nomes e bora pro vídeo. Antes da gente entrar em detalhes, nesse caso cheio de reviravoltas, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas envolvidas. Kathleen Hunt nasceu em 21 de fevereiro de 1953, lá em Greensboro, na Carolina do Norte. Ela viveu a sua adolescência em Lancaster, na Pensilvânia, onde foi uma aluna excelente, excepcional, sendo inteligente, muito dedicada e bastante esforçada em todas as atividades que ela exercia. No ensino médio, ela estudou na McCaskey High School, onde foi presidente do clube de debate, editora da revista escolar Generation e a primeira aluna no ensino médio a ser aceita nas aulas de latim do colégio Franklin e Marshall. Kathleen se formou como aluna número 1 na McCaskey durante um período com mais de 470 alunos. Ela também foi destaque na Universidade de Duke, onde cursou engenharia civil, sendo a primeira aluna aceita em 1971. Após concluir a universidade, ela fez um mestrado em engenharia mecânica. Então dá pra gente ver aí que Kathleen sempre foi uma pessoa muito inteligente e muito empenhada nos seus estudos. A vida profissional de Kathleen não foi diferente e ela conquistou cargos de executiva na Baltimore Air Coil, MEC e Nortel Networks. Muito nome em inglês, gente, desculpa, não sei falar nem o português direito. Kathleen também já havia conhecido vários lugares no mundo, como a Rússia, a Ucrânia. Ela também já havia ido ao Vietnã, Hong Kong, Canadá e Malásia. Antes de se casar com Michael Peterson, Kathleen teve um primeiro marido chamado Fred Atwater, que também cursou em Duke, e ambos tiveram uma filha chamada Kathleen e Caitlin. Mas ela descobriu que Fred tinha um caso, né,
e pediu logo o divórcio, criando a filha praticamente sozinha, já que o ex-marido ele não mostrava muito interesse em ser um pai presente. Embora ela tenha tido esse contratempo em sua vida, Kathleen soube lidar com a situação e foi uma mãe muito prestativa, além de ser provedora excepcional. Seu salário anual na Nortel como executiva era de aproximadamente $150 mil na época. Além disso, ela se dedicou a arrecadar fundos ao Balé da Carolina do Norte e ao Festival Americano de Dança. Então a Caitlyn, ela sempre foi essa mulher muito batalhadora, né? Muito mãe presente, provedora da casa. Ela era uma pessoa muito inteligente e sempre que ela se empenhava em fazer algo, ela ia e concretizava aquilo, independente dos dependentes. Já o Michael, ele nasce em 23 de outubro de 1943, no estado do Tennessee, em Nashville. Nascido como Michael Ever Peterson, também estudou na Universidade de Duke, embora ele e Kathleen não tenham tido nenhuma interação durante o ano letivo. Ele teve seu bacharelado em Ciências Políticas e fez aulas de Direito na Universidade da Carolina do Norte. Durante o seu período na Duke, ele foi presidente da Fraternidade Sigma Nu e editor do jornal universitário The Chronicle. Michael se casou em 1965 com Patricia Su, professora do ensino fundamental, e juntos tiveram 2 filhos, Clayton e Todd Peterson. Michael se alistou na Marinha dos Estados Unidos em 1968, servindo no Vietnã por 4 anos. Porém, um acidente de carro o deixou permanentemente deficiente de uma das pernas e ele foi dispensado com honras. A família então se muda para a base aérea americana de Rhein-Main, na Alemanha, em meados dos anos 80. Lá eles conhecem outro casal, George e Elizabeth Ratliff. Estes, por sua vez, tinham 2 filhas, Martha e Margaret. As 2 famílias, então, elas se juntam em uma só, basicamente, criando uma amizade inseparável. Michael já havia servido ao exército e George, por sua vez, prestava seus serviços às forças aéreas americanas em uma operação militar secreta. E a Elizabeth era professora da 2ª série no ensino fundamental e se dava muito bem com Patrícia, que também lecionava na base americana. As famílias frequentemente viajavam juntas e Elizabeth e Patrícia sempre orquestravam jantares em conjunto para as 2 famílias, né? Eram meio que uma família só. Infelizmente, George perde a sua vida em 1983, no Panamá, durante uma operação secreta. Nesse ponto aqui é importante que comecemos a encaixar as peças desse quebra-cabeça, né? Pois as coisas elas começam a ficar esquisitas do lado do Michael. Após a morte de George, Elizabeth passa a se vincular ainda mais à família Peterson, mais necessariamente a Michael, que se torna pai e mãe substituto das crianças Ratliff. De acordo com familiares e amigos, Patrícia até sentia, ela via essa aproximação dos dois, mas ela não se incomodava muito, até porque eram todo mundo ali da mesma família, né? Na noite de 24 de novembro de 1985, Elizabeth e suas filhas vão até a casa de Peterson para jantar, como de costume. Mais tarde, Michael leva a viúva e suas filhas para casa e ajuda a colocar as garotas para dormir. Na manhã seguinte, a filha mais velha dos Ratliff, a Margaret, liga para sua tia, que também se chama Margaret Blair, dando-lhe a notícia derradeira. Houve um acidente terrível. Mamãe caiu da escada e morreu. A irmã de Elizabeth sentiu que algo não estava certo, mas os legistas declararam o óbito como algo natural. Elizabeth, que sofria de dores de cabeça crônicas, foi encontrada ao pé da escada pelas autoridades. A princípio, sua vida se esvaiu por conta de uma hemorragia intracraniana espontânea, de acordo com um relatório oficial. Algo peculiar é que no testamento de Elizabeth, a família Peterson fora designada como tutores legais tanto das crianças Ratliff quanto da herança da família, por mais que nos Estados Unidos a Elizabeth teria aí mais de uma irmã, né, à disposição. Pouco após esse infeliz incidente, Michael, Patrícia e agora os 4 filhos retornam para os Estados
Estados Unidos, na Carolina do Norte. Depois que voltam para a Carolina do Norte, o casal acaba se separando em meados de 1987. Michael então se dedica aos 4 filhos e à escrita de seu livro, Tempos de Guerra, que posteriormente viraria um best-seller. Ainda em 1987, Michael e Caitlin se conheceram, pois as irmãs Ratliff e a Kathleen brincavam juntas na rua de baixo onde Michael morava. Os dois foram apresentados pelas meninas e de cara tiveram interesse um pelo outro. Caitlin era uma mulher muito carismática e divertida. Ela adorava conversar principalmente sobre política, coisa que Michael também o fazia. Na época, ele era colunista do jornal Herald Sun, onde criticava alguns juízes e advogados. Ele também era escritor e, além disso, chegou a concorrer à prefeitura de Durham em 1999, né? Mais para frente aí na linha do tempo. Só que ele foi pego endossando a sua campanha eleitoral sobre a sua dispensa honrosa e não pôde continuar concorrendo, né? Ele havia dito na sua campanha eleitoral que ele havia sido dispensado com honras e ganhado um coração púrpura no Panamá. Eu acho que ele juntou ali as informações do acidente que ele teve no Vietnã com o que aconteceu com George no Panamá. E quando se ganha um coração púrpura, significa que, eu posso estar errado, tá? Me corrijam aqui nos comentários, mas significa que o soldado ele coloca a vida dele em risco para poder salvar a vida dos seus companheiros de guerra. E não foi bem isso que aconteceu. Por conta disso, ele perdeu a concorrência e foi manchado pro resto da vida como um candidato mentiroso. Logo depressa, os dois se tornaram um casal e ainda em 1987 chamaram as crianças para conversar sobre todos irem morar juntos. Kathleen até comemorou que seria como uma festa de pijama permanente, já que agora as irmãs Ratliff viveriam com ela na mesma casa. Assim, a família agora estava formada por Michael, Caitlin, Margaret, Martha, Kathleen, Todd e Clayton. O casal sempre foi descrito como sendo muito amorosos um com o outro, dificilmente indo dormir brigados, por exemplo. Por mais que às vezes Michael tivesse excessos de raiva e os dois discutissem, depois de uns 20 minutos o casal se entendia e tudo ficava bem. Em 1992, a família se muda para uma mansão na Cedar Street. A mansão tinha 14 cômodos, um amplo quintal bem arborizado e uma piscina que ficava longe de casa. Em 1997, os dois oficializam o casamento e se tornam assim Michael e Caitlin Peterson. Aqui a gente dá um salto no tempo e estamos em 2001. Mais necessariamente no dia 8 de dezembro. Caitlin passa por um período de estresse, pois as ações da Nortel, empresa onde ela trabalhava na época, despencavam dia após dia. Cerca de 10 mil funcionários já haviam sido demitidos e ela achava que logo próximo a equipe dela também seria, limada. Eles estavam bem financeiramente até a princípio, aparentemente, pois Michael havia recebido um cheque de $50 mil como adiantamento, já que o seu livro viraria um filme. Assim como Tom Clancy, o escritor, ele tem aí vários filmes, vários títulos, Jack Ryan, por exemplo, nos jogos Splinter Cell, Rainbow Six. O Michael, ele estava tentando caminhar uma trilha ali, uma estrada parecida com a que o Tom Clancy tinha trilhado com as suas obras. Só que esse dinheiro que o Michael trazia para casa, ele era esporádico e Caitlin temia que a família passasse por dificuldades financeiras no futuro. Ela teria no dia seguinte uma teleconferência com o seu chefe, mas acabou esquecendo o notebook no trabalho, pedindo para Michael se poderia usar o computador do escritório dele. Deixando essa situação um pouco de lado, Caitlin
passou o dia arrumando os preparativos de um jantar de comemoração que teria com sua família quanto ao filme de Michael. A irmã de Caitlin, Cadence Zamperini, depois seria aí um calo no pé do Michael, também estaria presente. E é aqui nesse momento que a gente chega na narrativa do início da trama. O jantar ele corre bem, o casal assiste um filme depois de todos irem embora, incluindo seus filhos, que a essa altura as meninas dormiam na universidade e os garotos estavam fora de casa. Depois disso, o casal vai à beira da piscina e sentam e tomam um vinho enquanto conversam, até que Caitlin decide voltar para casa, pois ela havia tomado alguns calmantes, para aliviar a tensão e o estresse. E segundo Michael, ele decide ficar à beira da piscina, fumando e apreciando o início da madrugada. Segundo o seu depoimento, ele sente uma certa estranheza e decide checar se está tudo bem com a esposa, até que ele encontra a cena que mudaria a vida dele completamente. Caitlin estava de bruços no pé da escada dos fundos, com vários cortes na cabeça, e todas as paredes da escada estavam pintadas de vermelho escarlate. 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Down on the stairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? Huh? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay. Please. How many stairs did you fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs? Calm down, sir. Calm down. No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away, please. Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions. It's a Forest Hills, okay? Please. Michael ligaria para o 911, pois sua esposa ainda respirava mesmo inconsciente. O intrigante aqui é que ele ligaria 10 minutos após ter encontrado ela naquele cenário. Os paramédicos e policiais chegam no local, porém Caitlin Peterson não resistiu aos ferimentos. O detetive Art Holland, ao chegar, ficou tão impressionado com a escatologia da cena, nem ele nem os paramédicos puderam descartar a possibilidade de aquilo ser uma cena de crime, embora Michael insistia ao primeiro momento de que a sua esposa havia caído da escada. Durante as investigações, Michael disse aos detetives que, além do calmante, Caitlin havia tomado bastante vinho, só que a perícia conseguiu identificar que o teor alcoólico dela era de apenas 0,07%, enquanto o limite de embriaguez para direção, por exemplo, naquela época, era de 0,08%, o que mostrou para os legistas que ela não estava totalmente embriagada como Michael descreveu. A autópsia mostrou que o seu pescoço estava fraturado e a cabeça tinha cortes regulares, assim como as costas, braços e mãos, o que fez a equipe legista declarar que aquilo poderia ser resultado de golpes contundentes de um objeto leve, porém rígido o bastante. Foi registrado também que houve um desencarne por conta dos ferimentos e da perda de sangue, o que demorou cerca de 90 a 120 minutos para acontecer. E já era meio que certo para os legistas, De acordo com toda a investigação que fora feita pelas próximas 20 horas após a chamada para o 911, Caitlin perdera a vida por conta de um homicídio e Michael Peterson seria o seu algoz. A partir deste momento, e infelizmente, a Caitlin foi deixada de lado, E todos os holofotes eles foram apontados para o julgamento, que se tornou um verdadeiro circo dos horrores. Michael foi mantido sob custódia. No primeiro momento, seus filhos ficaram ao seu lado, dando todo o apoio necessário durante o julgamento. Só que, após ter acesso ao relatório dos legistas e as fotos de sua mãe, Caitlin se virou contra o padrasto, tendo apoio da sua tia Cadence Zamperini. Todd e Clayton ficaram a favor do pai, mas posteriormente também se viraram contra ele. No entanto, as irmãs Ratliff permaneceram dando apoio a Michael Peterson, criando uma rachadura permanente na família. Foi somente em 2003 que Michael foi levado para a corte. Com a união das investigações do detetive Art Holland, a promotoria teve acesso a uma prova que tomaria todos os holofotes do caso. Michael era bissexual.
O detetive Roland encontrou no computador de Michael vários e-mails trocados com um homem do job dias antes da morte de Caitlin, assim como fotos íntimas do rapaz e de outros homens. Jim Hardy, um dos promotores, declarou que esse crime foi alimentado por complicações financeiras e segredos sexuais. Outra promotora, Freda Black, mostrou as fotos do acompanhante ao júri dizendo que aquilo era imundície e, gente, pelo amor de Deus, isso aqui agora são palavras da promotora Freda Black, não minhas. Ela disse que aquilo era imundície, pura imundície. Posteriormente, em uma entrevista para a revista Attorney at Law Magazine, Michael alegou que aquele tipo de abordagem nunca aconteceria nos dias atuais, de fato, por ser vexatório e exclusivamente homofóbico. Os promotores também descobriram que Caitlin tinha um seguro de vida considerável de $2 milhões. E aí sim, isso seria uma causa provável. E esse seguro só seria pago caso ela perdesse a vida por conta de um acidente. Mas se Michael Peterson atacou sua esposa na escada após uma briga frenética envolvendo dinheiro e segredos, qual seria o objeto usado no crime? Foi então que Cadence surgiu com a teoria de que Michael teria atacado sua irmã com um atiçador de lareira dado por ela no Natal de 97. Algo muito específico e sugerido do mais repleto nada, mas a promotoria abraçou essa teoria, embora o objeto não tivesse sido encontrado durante as investigações e tudo que eles tinham nas mãos era as conclusões do médico legista, sem evidências físicas contra Michael. Cadence, a todo momento, tanto nos tribunais quanto em entrevistas, deixou claro sua repulsa quanto à orientação afetiva de Michael, dizendo que sua irmã jamais aceitaria relações extraconjugais do esposo. Já Michael alegava que Caitlin sabia dos seus encontros com outros homens e que isso não era ali um empecilho no relacionamento dos dois. Nesse momento, o detetive Roland trouxe um perito em manchas escarlate, chamado Dwayne Deaver, selando o caso tanto em 2003 quanto em 2011. Dwayne fez um show todo elaborado no tribunal, né? Ele se dizia ser um especialista que levou a condenação para infratores em mais de 500 perícias que realizou. Porém, seus meios se mostraram tanto quanto duvidosos durante o julgamento. Dwayne fez uma apresentação no tribunal cuspindo ketchup em uma tela branca até que os padrões de respingo se assemelhassem aos encontrados nas paredes da escada, né? Então ele ia, cuspia o ketchup na tela, se não desse certo ele ia, cuspia de novo, até que vinha ali padrões similares ao que encontrados na investigação e ele ia lá e dizia: aham, aqui, tá vendo, culpado. Ele alegava que os padrões de respingos deixados na parede e pela escada era exatamente o que ele esperava ver depois de várias tentativas. Caso alguém golpeasse repetidas vezes em uma pessoa com algo contundente. Dwayne também afirmou ter feito testes em uma micro gota vermelha encontrada na camiseta branca de Michael, na camiseta que ele usou naquela noite, né? E que se tratava sim de fluidos vermelhos de Caitlin. Eu não posso ficar falando aqui, vocês sabem o que são fluidos vermelhos, gente, pelo amor de Deus. O curioso é que ninguém havia reparado naquela gota vermelha até então, nem mesmo os peritos que recolheram as provas, embora aquilo havia sido encontrado em outros locais da casa, como na cozinha, por exemplo. O caso seguiu, o advogado de defesa David Rudolph fez o seu papel e quase livrou Michael da prisão perpétua, dizendo: como Caitlin havia sido agredida na cabeça com um atiçador de lareira, que tem um gancho na ponta, sendo que o cérebro e o crânio não haviam sido perfurados. Até que uma testemunha nova surgiu com algo que seria derradeiro nesse caso. Tu se lembra da Margaret Blair, irmã da Elizabeth Ratcliffe? Pois bem, já na reta final do julgamento, Margaret surge colocando uma pulga atrás da orelha
de todo o júri, dizendo que sua irmã também havia perdido a vida em circunstâncias similares lá na Alemanha. As investigações foram voltadas para esse caso reaberto. Os detetives foram até a Alemanha exumar a desencarnada Elizabeth e foi determinado que nela também haviam marcas similares às encontradas na cabeça de Caitlin. Por mais que David Rudolph aparecesse posteriormente com o suposto atiçador de lareira encontrado no porão da família, sem nenhuma marca de uso durante quase uma década, foi declarado pelo júri a prisão perpétua de Michael Peterson. Depois de várias tentativas de apelação negadas pela Suprema Corte, uma teoria até que meio convincente surgiu, conhecida como a teoria da coruja. Nessa teoria, elaborada por Lawrence Pollard, advogado que na época dos fatos era vizinho dos Petersons, diz que enquanto Michael permanecia à beira da piscina, Caitlin teria sido atacada por uma coruja no trajeto de volta, conseguindo se desvencilhar apenas ao chegar na escada, porém perdendo o equilíbrio e caindo da mesma. Lawrence elaborou a teoria em 2008, quase 5 anos após o julgamento de Michael, e segundo o advogado, perfurações do couro cabeludo condiziam com o formato das garras de uma determinada espécie de coruja, e que ainda nas provas colhidas pelos legistas, uma micropena havia sido encontrada agarrada ao cabelo de Caitlin, assim como lascas de tronco de árvore do local. É sempre micro, né? Microgota, micropena. Por mais que isso até fosse meio que consistente, né? Quase ali dando certo, nenhuma movimentação para um novo julgamento foi realizado e Michael continuou preso. Foi só em 2011, 8 anos após a sua condenação, que Michael consegue visualizar uma possibilidade de um novo julgamento. Qual o motivo? Talvez você esteja se perguntando. A principal testemunha da sua condenação, pseudo-especialista forense da SBI, North Carolina State Bureau of Investigation, gastei todo o meu inglês agora, e veterano da agência, né, o tal Duane, era um completo mentiroso. Esse novelo aí ele foi se desenrolando, pois Greg Taylor, um detento na mesma prisão em que Michael Peterson cumpria a pena, havia conseguido uma revisão em seu julgamento por volta de 2010. Greg, que em 1993 foi condenado à prisão perpétua, naquele ano era um adicto e ele estava dirigindo próximo ao centro de Raleigh com um amigo que também estava alterado. Quando a picape em que eles estavam quebrou, eles decidiram voltar no dia seguinte, né? Eles foram embora e decidiram voltar no dia seguinte para buscar o veículo. Só que quando chegaram no local, ambos encontraram policiais investigando a morte de uma mulher encontrada próximo onde eles haviam deixado a picape. Eles tiveram prisão preventiva por serem suspeitos do caso. Duane fora o perito responsável por examinar a picape de Taylor e alegou que na caçamba haviam vestígios de microgotas de sangue humano. Tá familiar para você essa conclusão? Não? Taylor tinha certeza que aquilo não poderia ser verdade, mas ainda assim ele foi condenado à prisão perpétua. Após várias apelações, em 2010, ele consegue uma revisão no seu julgamento e novos testes apontam que, na realidade, nem mesmo vestígios escarlates aquelas manchas poderiam ser. Taylor teve a sua condenação anulada após 17 anos de prisão. Duane Deaver foi investigado pelo SBI, tá gente? SBI. Descobriram que nos, entre aspas, 500 casos que ele alegava ter feito parte, apenas 229 eram reais. E desses 229, pelo menos 5 casos foram tratados como extremamente preocupantes. Por sua vez, ele foi demitido em 2011 e Michael Peterson viu a oportunidade de pedir uma revisão no seu julgamento. As coisas se desenrolaram apenas em 2017, quando Michael entrou com uma alegação de apelo de Alford. E eu vou tentar explicar de um jeito resumido e não confuso para vocês. No apelo de Alford, o réu
aceita o tempo cumprido de prisão, alegando inocência, porém reconhecendo que existem provas suficientes para incriminá-lo. Segundo Michael, essa foi a decisão mais difícil de sua vida. Ele veementemente alegou sua inocência, mesmo após o acordo de Alford, né? Então ele foi declarado culpado, só que ele se disse inocente, aceitou o tempo de prisão e acabou sua pena. Foi isso. Michael teria hoje aí por volta dos seus 81, 82 anos de idade e ainda vive sozinho em Durham, num apartamento de 2 quartos onde morou com a sua ex-esposa Patricia Sue após sua soltura. Ela desencarnou em 2021 por conta de um ataque cardíaco. O filho do casal, o Todd, alegou que seu pai havia tirado também a vida de Patrícia, o chamando de narcisista sádico, porém não teve aí nenhuma investigação a respeito disso. Esse caso ele ficou muito conhecido como A Escada ou A Escadaria, né? E foi retratado pela Netflix em um documentário produzido desde 2004. Em 2018, a Discovery ID reproduziu o caso em um documentário chamado Crimes Grandiosos, né? A Escada, que foi aí o documentário que eu assisti, tem no YouTube, né? Só dar uma pesquisada, tem aí de maneiras não ortodoxas. Em 2022, a HBO Max lançou uma minissérie com o mesmo título, né? Porém dramatizado, baseado em fatos reais, assim como também Amor e Ódio, eu acho que é o nome, né? Eu vou colocar aqui, é aquele... é um que tem um caso muito interessante que um dia eu trago aqui para vocês também, né? E contudo, basicamente, o caso ele é esse, né? O que me entristece aí nesse caso é que após a descoberta da sexualidade de Michael, tudo virou um circo, um show dos horrores, né? Parece que a Caitlyn ela foi esquecida pelas autoridades e o que aconteceu com ela de fato não se sabe. Foi uma coruja, não foi uma coruja, foi o Michael, não foi o Michael. Elizabeth foi um infeliz acaso também, né, anteriormente ou não. Michael Peterson até hoje ele se diz inocente, né? E mais que a teoria da coruja ela seja ali quase viável, crível, não explica o que aconteceu anos atrás com Elizabeth, né? Eu tenho a minha opinião formada, né? Eu penso no que eu acho que pode ter acontecido, mas eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham desse caso. Eu tentei resumir de um jeito muito prático e direto para não ficar tão confuso. Eu espero que não tenha ficado confuso. Se ficou, peço desculpas humildemente. É isso. Eu trago aqui para vocês Anatomia do Mal da Darkseid. Não está ainda na minha prateleira de livros, mas eu já vou providenciar, né? Acredito que tem assim esse caso mais detalhado, assim como alguns outros também, né? E eu vou deixar aí o link dele na descrição para quem tiver interesse. Assim também como todas as fontes de todos os artigos, eu vou deixar não o link, mas eu vou deixar mastigadinho aí para vocês pesquisarem. Vou deixar aí também alguns 2 ou 3 vídeos de outros criadores de conteúdos aqui da plataforma que também me inspiraram a trazer esse caso aqui para vocês. Do mais é isso. Eu peço humildemente que para quem ainda não for inscrito no canal, se inscrevam, assinem aí o sininho de notificações e se você chegou até aqui, né, deixa um gostei nesse vídeo para ajudar aí essa engrenagem a se movimentar. Do mais é isso, um forte abraço a todos e fiquem com as bênçãos de Já e tchau.